Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estava com muita saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui para contar mais uma história. Mas sabe, tem alguém que não sai do meu pé. Ela quer vir toda a história, não sei por quê. Posso mostrar quem é? Ela é essa insistente, ela tem que vir aqui. Olha aqui, ela de novo aqui outra vez. Ela não sai do meu pé, ela quer vir toda a história. Mas vocês sabem que essa história aqui não é de verdade não. Qual que é a história verdadeira? Vocês já sabem? Sabem, não sabem? A história verdadeira é aquela que está aqui na palavra de Deus. Então, vamos chamar a nossa história agora? Vamos deixar a Mini de lado e chamar a nossa história? Vamos lá? Nossa história vai começar. Nossa história vai começar. Então chama todo mundo, criança e adulto, que Deus vai falar e te abençoar. Crianças, nós temos uma história tão linda para contar hoje. Era de um menininho. Ele tem um nome tão difícil. Eu acho que você nunca ouviu esse nome. Sabe qual que era o nome dele? Mefibosete. Você já ouviu esse nome? Mas que nome estranho, não? Mefibosete. Mas ele tem uma história tão linda. E nós vamos hoje, aqui na Palavra de Deus, saber o que aconteceu com esse menininho. Ele era tão pequeno, mas aconteceu tantas coisas difíceis para ele. Mas como será que esse menininho venceu as dificuldades, o medo? Ele também tinha medo. Como será que ele venceu o medo? Vamos saber aqui na Palavra de Deus? A história está aqui e depois eu vou ler um versículo para vocês que fala a respeito do medo. Está bem? Vamos deixar a palavra aqui e vamos lá chamar o nosso menininho. Como é que era o nome dele mesmo? Mefibosete. Vocês já aprenderam como é que é o nome dele? É difícil, mas eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão decorar até o final da história. Esse menininho aqui, ele era bem pequeno, mas aconteceu uma coisa muito difícil para ele. Quando ele era bem pequenininho, ele soube, a babá que cuidava dele ficou sabendo que aconteceu uma coisa muito triste com a família dele. Vocês sabem, o avô dele é um rei, é o rei Saul. O avô dele é uma pessoa muito importante na nação. E o pai dele é um príncipe, o pai dele é o Jonatas. Mas sabe, o vô, o pai foram para a guerra. E na guerra, eles perderam na guerra. E as pessoas foram mortas. E a família dele foi morta. E veio a notícia para a casa dele, do Mefibosete. E sabe o que aconteceu? Quando a mulher que cuidava dele, que ele era bem pequeno, ele precisava de alguém que cuidasse dele, soube que a família dele tinha morrido na guerra, sabe o que ela fez? Ela pegou o Mefibosete, que era pequenininho, ela ficou com medo que o inimigo viesse e também matasse, porque ele era da família do rei. Sabe o que ela fez? Ela pegou um paninho, enrolou o Mefibosete naquele paninho e ela pegou ele, colocou ele aqui assim e saiu correndo com ele, correndo. Ela precisava proteger aquela criança que era tão pequena. Mas aconteceu uma coisa muito triste. O que será que aconteceu com o Mefibosete? Quando ela estava correndo, ela tropeçou e o Mefibosete caiu. E o que aconteceu? Ele começou a chorar. Ela pegou ele de novo. Não tinha tempo de saber o que tinha acontecido. Ela correu para esconder o Mefibosete. Só que aconteceu uma coisa. Quando ela conseguiu parar, esconder o Mefibosete, aconteceu uma coisa muito triste. Coitadinho do Mefibosete. A perninha dele, coitadinho, a perninha dele estava muito machucada e ele não podia andar agora. Ele estava andando assim, mas ele chorava, a perninha machucada e ele não conseguia andar. Ele chorou. A perninha depois sarou. Só que o Mefibosete já não conseguia andar direito mais. Ele andava só mancando aquela perninha.
E sabe o que aconteceu? Ele ficou muito tempo escondido. Ele tinha vergonha, porque ele não conseguia andar direito. Ele ficou muito tempo escondido. Um dia aconteceu uma coisa. O que será que vai acontecer com Mefibosete? Ele recebeu um recado. O que será? Ele recebeu um recado do rei. Sabe, o rei Saul, que era o avô dele, já tinha morrido. Tinha um outro rei no lugar. Era o rei Davi. E o rei Davi mandou um recado para o Mefibosete. Falou assim, olha, você vai ter que vir no palácio. E o Mefibosete ficou com tanto medo. Ele falou assim, olha, se eu for lá no palácio, eu acho que o rei, eu acho que ele vai me matar. Porque eu sou filho de um príncipe. Então, eu acho que ele não gosta de mim. E sabe o que acontece? Ele ficou com muito medo. Sabe, na minha classe, eu sempre canto um corinho. O corinho fala assim, quem era meu aluno, que já foi meu aluno, vai me ajudar a cantar. Vocês me ajudam a cantar aí? Na sua casa, canta aí. Olha assim, ó. O corinho é assim, quando eu estou brincando, Deus está sempre comigo. Quando eu estou dormindo, Deus está sempre comigo. E quando eu estou com medo, Deus está sempre comigo. E o Mefibosete, sabe o que aconteceu? Ele estava com muito medo. Mas ele lembrou que lá na Bíblia, no Salmo, está falando assim, quando eu temer, quando eu ficar com medo, o Senhor está comigo. Ele não vai me deixar. Ele nem sabia o que ia acontecer. Sabe o que aconteceu? Aí ele chegou lá no palácio, ele conversou com o rei e quando ele chegou, ele se inclinou, ficou com tanto medo. Que será que o rei Davi vai falar comigo? Que será? Mas ele nem imaginava. O rei Davi pegou e chamou Mefibosete e falou para ele assim, sabe Mefibosete, quando eu fui trabalhar no palácio, junto com o seu avô, eu era uma pessoa muito simples. Eu vinha lá de pastorear as ovelhas. Eu não tinha roupa bonita, eu não tinha nada. E o seu pai, quando olhou para mim, ele ficou assim, olhando a minha roupa, tudo que eu não tinha nada. E ele me amou tanto que ele fez isso. Ele pegou a sua roupa de guerreiro, ele pegou a sua espada, pegou até o seu escudo, pegou tudo que ele tinha e me deu. E eu fiquei bonito, agora eu tinha uma espada. E sabe, o seu pai era muito meu amigo. E eu perguntei se tinha alguém ainda da família do Jonatas, e eu descobri que tem você. Sabe, eu vou restituir tudo que seu avô tinha, as terras, tudo que ele tinha, vai voltar para você de volta. E sabe, todos os dias você vai comer na minha mesa como se você fosse o meu filho. E o Mefibosete ali, ó, com a perninha machucada, todo ali com dificuldade para andar, ficou tão feliz. Porque o papai do céu estava cuidando dele. O rei Davi não estava chamando para matar, para destruir a vida dele. Estava chamando para acolher, devolver tudo que ele tinha perdido, que o vozinho dele tinha perdido. Olha para vocês e como Deus cuida da gente. Como a palavra de Deus diz que quando nós temos medo, o papai do céu vem e cuida de nós em todo o tempo. Você tem medo? Quando você ficar com medo, você vai falar para sua mãe, se você não sabe ler ainda, você vai falar para sua mãe abrir lá no Salmo. Cadê o Salmo? É o Salmo 56. E no verso 3 que fala assim, vamos lá? Já acharam a Bíblia? Já descobriram onde está? Fala assim, olha, Salmo 56, 3. Fala assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Você tem Jesus na sua vida? Você já pediu para Jesus morar no seu coração? Então, quando você tiver medo, você vai confiar em Jesus e Ele vem
e acalma todo o medo do seu coração. Olha que história mais linda! É a história que está aqui na palavra. Por isso que nós temos que esconder a palavra bem aqui no nosso coração. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Olha, manda essa história para todos os seus amiguinhos, porque eles também têm medo. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima história. Tchau! Nossa história vai terminar. Nossa história vai terminar. Então tchau pra todo mundo, criança e adulto. Fiquem na paz. Semana que vem tem mais.